Hoje, a Folha Dirigida recebe o professor Carlos Martins para dar dicas de testes físicos para concursos. Qual é a melhor forma de iniciar uma preparação para teste físico? A melhor forma de se iniciar é procurar um profissional capacitado para orientação dos mesmos. Por questão de ele fazer um exercício por conta própria de forma errada, isso vira prejudicar o objetivo dele final, que é a conquista de um bom resultado no exame. E qual é o tempo ideal de treinamento para esse tipo de avaliação? Isso vai, com uma avaliação prévia, isso aí o que vai ser determinado, isso vai variar de acordo do candidato. Né? O candidato mais condicionado, ele pode necessitar de um tempo menor para a preparação. Se pegar um candidato sedentário, ele vai requerer um tempo maior para ele se preparar. E ao longo desse treinamento, isso aí vai ser dito. Mas geralmente as adaptações fisiológicas, orgânicas, chegam entre 12 a 16 semanas. São adaptações básicas para as pessoas começarem a ganhar um condicionamento físico. E daí depois que vem a evolução em cima disso. Ao longo desse tempo, como deve ser a rotina de treinamento? Vamos entrar também numa questão individual, né? Devido à capacidade, ao lastro que a pessoa já tiver de atividade física, né? Conhecimento da atividade, e no caso do exame, se ela já tiver vivência dentro desses exercícios que são solicitados, entendeu? Entendi. E qual é a maior dificuldade que os candidatos podem esperar nesse tipo de prova? Uma que eles não fazem ideia, mas o que pode atrapalhar o exame é a própria ansiedade. Então, entendeu? Por isso que é importante eles estarem bem preparados, porque no dia do exame eles vão chegar lá confiantes. Eu me preparei, assim como eles se prepararam para a prova escrita, né? Mesma forma eles têm que estar conscientes do que eles estão fazendo no dia, que eles têm que estar preparados. Então, eles estando preparados, eles segurando a ansiedade, eles vão ter um bom resultado. Isso costuma ser o fator principal. O restante ele já está condicionado para aquilo, já ter treinado, já ter cumprido. Então, isso aí ele não vai ajudar ele no dia. O senhor acha que o nível de dificuldade encontrado em testes físicos está de acordo com o que os aprovados precisam para exercer a profissão? O teste físico, ele está avaliando o quanto o candidato tem de saúde, né? O quanto que ele tem de preparação física mínima para depois exercer uma atividade profissional que vai exigir isso dele, vai exigir que ele esteja saudável e com um condicionamento físico adequado. Então o teste está para avaliar isso. E depois, quando ele estiver já enganjado, já estiver passado nos exames e tudo, que ele fosse ser enganjado numa corporação, ele vai ter o teste, os exercícios físicos voltados para as atividades específicas, né, de acordo com o grupamento, vamos dizer assim, né, que ele for destacado dentro da unidade que ele está. Então, quer dizer, não há uma relação que o teste tem que ser igual ao que ele vai exercer profissionalmente, entendeu? O teste está ali para fazer uma avaliação de quem pode ingressar. Alguns candidatos, com a proximidade da prova, resolvem intensificar os treinos. Em alguns casos, ultrapassam seus limites. Qual é o risco que eles assumem nesses casos? Isso é muito importante, porque nós vamos cair de novo na ansiedade, né? Pré-exame. Isso aí acontece muito e, por incrível que pareça, é um fator de corte, até com um percentual grande. Isso é muito bom colocar, porque realmente, se eles não tiverem com uma orientação profissional, por um professor de educação física, orientando a atividade, eles podem cair nesse erro. E isso aí eles podem pagar um preço antes da prova, de se machucar uma lesão que com 72 horas, 48 horas, 24 horas, você não vai conseguir reverter isso. E ele vai levar essa lesão para o dia da prova, prejudicando o resultado final do exame. O que o senhor aconselha a fazer um dia antes da prova? Intensificar a atividade ou descansar o corpo? Muito importante que ele esteja descansado, porque em 24 horas ele não vai ter um ganho significativo que vai levar esse ganho para o exame. Muito pelo contrário, ele pode levar cansaço, estresse físico, e isso não é ideal. O mais importante é que ele esteja realmente descansado e vá com a mente focada para o exame.
Muitos candidatos sedentários, ao serem aprovados na primeira etapa do concurso, resolvem virar atletas do dia para a noite. Existe algum risco em tentar recuperar o tempo perdido? Como deve ser a preparação nesses casos? Isso aí realmente é um fator também que prejudica a aprovação dele no exame, porque realmente ele deixa a atividade física ser a última coisa, né? Se eu for aprovado na parte escrita, aí depois eu resolvo lá na frente como é que eu vou fazer. Isso é uma forma muito errada de encarar o exame, porque depois ele pode ter uma boa nota numa prova escrita e depois que ele vai ver que ele não tem o tempo que vai dar esse condicionamento, dar chance dele se condicionar para que faça uma boa prova. E daí ocorre deles se machucarem ou fazer a preparação errada e realmente ficar com um tempo curto, que não é ideal. Então ele chega no dia, ele pode receber um corte na prova, mesmo tendo passado na escrita. É o ideal que ele se preparasse com antecedência. O tipo de calçado usado no dia da prova pode influenciar no desempenho durante a avaliação? Sim, com certeza. É ideal que ele procure um calçado para a corrida adequado. A maioria dos testes físicos exigem a corrida e ele pode se machucar não só no dia da prova, como antes, né, se preparando para a prova. Então é muito aconselhável que ele busque uma orientação de como é que ele vai comprar o calçado. Existem vários tipos de pisadas, cada indivíduo tem uma forma de pisada, então ele tem que procurar um calçado de acordo com a sua pisada. Se for supinada, pronada, neutra, isso aí um profissional vai orientar. E de acordo com o peso da pessoa, se é um calçado que tem absorção de impacto, se ele tem algum histórico de lesão, um calçado que dê estabilidade, e daí ele já utilizar isso na preparação dele, para que ele tenha uma boa preparação e, consequentemente, um bom exame no dia. Qual o tipo de exercício que os alunos apresentam a maior dificuldade em realizar? No caso dos testes, os cortes ficam muito por conta da barra fixa e das provas de natação, porque é uma dificuldade encontrada na maioria das pessoas na barra de você sustentar o seu corpo ou elevar o peso do seu corpo. E isso se agrava de acordo com o nível de repetições exigidas nos concursos. Uns exigem 3 repetições, outros 4, e aí quanto mais repetições, vai aumentar o grau de dificuldade. E no caso da natação, há uma especificidade muito grande da pessoa que tem a facilidade com o meio líquido e a que não tem. Então você pega uma pessoa, por vezes, que nunca nadou na vida, você coloca ela dentro do meio líquido, numa piscina, numa praia que seja, e ela vai com facilidade, ela vai ter uma aprendizagem, se ela tiver na fase preparatória uma aula de natação, e outros indivíduos que não vão ter essa facilidade encontrada. Então a natação também é um fator de corte também, e uma parte importante no teste que eles têm que repensar várias vezes aí. Qual a melhor forma de preparação para aqueles que não têm condição financeira de pagar uma academia? É sempre bom buscar uma orientação profissional. Hoje em dia, nós temos uma facilidade na internet também, né? E facilidade na mídia escrita, em livros, jornais, revistas, mas que não substitui, né, a 100% um profissional capacitado, que vai, com a vivência dele, vai saber tirar o melhor de cada indivíduo. No caso, a revista não vai saber fazer essa avaliação, ela vai estar direcionando um básico para um público em massa.